Marcos, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Estou muito feliz que você está aqui porque você trabalha com assim... Deus deixou para a gente uma coisa, a sua palavra. E é essa palavra a bússola para o céu. E eu fico imaginando o que é trabalhar 24 horas por dia pensando na tradução, distribuição e na mensagem desse livro. Você é empolgado com a Bíblia? Você é entusiasmado com esse livro? Esse livro te põe louco assim, igual fica comigo, eu fico desesperado por esse livro? Foi a minha experiência de ler a Bíblia e Êxodo 20 que mudou totalmente a minha história. Os 10 mandamentos? Exatamente. E a palavra impactou de tal forma que eu optei em, a partir daquele momento, crer nessa palavra como a minha fé que iria me guiar para todo o meu caminho, para o resto da minha vida. E de lá para cá, já se passaram 30 anos nessa caminhada. Na Sociedade Bíblica, que trabalhamos há 65 anos no Brasil com esse propósito de traduzir, imprimir e distribuir a Bíblia, eu estou há 15 anos. Então... É verdade que a Sociedade Bíblica está em quase 200 países do mundo e que a do Brasil é a maior Sociedade Bíblica do mundo, é verdade isso? Na verdade, as Sociedades Bíblicas Unidas, uma fraternidade mundial, ela atinge mais de 200 nações. Meu Deus! E são 146 sociedades bíblicas nacionais. A nossa, felizmente, é a número 1. Somos campeão em alguma coisa boa, olha que legal. Em distribuição de Bíblia. Sim. Como é que é o trabalho de uma tradução de uma Bíblia? Por exemplo, nós temos várias etnias dentro do Brasil que não leem português. Sim. Os índios, por exemplo. Fala para mim um pouco desse detalhe, porque as pessoas veem a Bíblia pronta assim, Marcos, acho que isso aqui Deus mandou um chip, mandou um pendrive e falou assim, gente, põe lá e imprime. Como é que é isso? Então, citando um exemplo de missionários que vieram da Suíça há 22 anos atrás para traduzir o Novo Testamento para uma língua indígena no Amazonas. Há 22 anos atrás, 22 anos foi o tempo que eles levaram para aprender a língua, fazer a grafia da língua, porque eles não tinham ela. Jesus Depois Cristo. disso, começaram um processo de tradução, e aí traduziram todo o Novo Testamento com o apoio da própria tribo, porque existem palavras que estão na Bíblia, no texto original, que não existe algo parecido naquela tribo. Por exemplo, fala de camelo. Nunca viram um camelo? Como é que vai traduzir camelo ali? E esse casal de missionários trabalharam 22 anos. É o trabalho de uma vida inteira. Exatamente. E aí lançamos o ano passado para uma tribo chamada Nabid, e estamos trabalhando no Brasil todo, em diversos lugares, com diversas ações dessa forma. Mas para traduzir o Novo Testamento, no mínimo 20 anos. 20 anos? Ou seja, você tem que dedicar uma vida praticamente, porque o auge da sua vida produtiva ali você está entregando. E a distribuição da Bíblia, como é que é a distribuição da Bíblia? Eu fui lá em Barueri, eu fui lá e vi a nossa sede Brasil, né? E eu chorei, porque eu entrei naqueles galpões enormes de Bíblia até o teto. E eu me emocionei e falei, Deus, agora nós temos que pôr isso tudo aqui na mão do povo. Como que é feito isso? Na verdade, tudo começou há bem mais tempo, né? Quando Dom João VI abriu os portos, em 1808, a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que era uma nação amiga do Brasil, mandou o primeiro lote, que, em 1809, de 12 mil Novos Testamentos para o Brasil, em português. 2 anos depois, mandaram mais 7 mil. Então, começou tudo ali, essa distribuição dos Novos Testamentos em língua portuguesa por diversas organizações que vieram fazer um trabalho missionário na nossa nação. Em 1948, então, foi criada a Sociedade Bíblica do Brasil pela liderança evangélica da época, e de lá para cá são esses 65 anos. Quando inauguramos a Gráfica da Bíblia em 1995, e aí foi o pool de distribuição. Então, hoje nós produzimos uma Bíblia, ela fica pronta a cada 3 segundos. Uma Bíblia a cada completa. 3 segundos. E aí já estamos distribuindo quase 7,5 milhões de Bíblias por ano. Meu Deus. Então, no Brasil, é uma coisa espantosa. É o campeão disparado no mundo inteiro
né? Eu li outro dia que o livro Peregrino é o segundo livro mais vendido do mundo, mas a Bíblia sempre vai ser a primeira. Agora, o que você teria a me dizer sobre... Eu li certa vez alguns números que eu confesso que eu esqueci, mas é tipo assim, uns dados da Sociedade Bíblica falando sobre cristãos evangélicos brasileiros que nunca leram a Bíblia toda uma vez. Era tipo 60%, quase 70%. E vinha até falando até de pastores que nunca tinham lido a Bíblia toda uma vez. Porque todo esse sofrimento, a palavra de Deus veio lá de trás, o sangue dos mártires, as pessoas que foram presas. Até hoje nós temos pessoas que vivem isso. Aí vem os que traduzem, aí vem a Sociedade Bíblica que imprime, que distribui. E aí a Bíblia chega na nossa mão para não ser lida. Ou para ser lida assim, pequenos fragmentos que a gente decorou e acabou. Você tem alguns dados assim sobre... Porque eu sei uma coisa, eu fui outro dia numa igreja e o pastor falou, Lucinho, todo fim de culto nunca são esquecidas menos do que 20 a 25 Bíblias na minha igreja, mas nunca fica celular nem carteira, nunca. Fala um pouco disso. Eu fico pensando assim, nós temos entre 6 e 7 mil línguas no mundo. As que oficialmente se tem informação. Na verdade, se diz um número de 6.700. Quando você chega a um povo não alcançado e descobre que ali eles não falam só uma língua, às vezes falam 2 até 3. Então, esse número deve ser bem superior a isso. Então, você pensa, 6.700 línguas, quantas nós temos a Bíblia traduzida, ou parte da Bíblia? São os dados de 2012, 2.543... Um terço. Textos bíblicos, ou a Bíblia completa, ou o Novo Testamento, ou Evangelhos, ou algumas outras porções pequenas. Então, nós ainda temos uma caminhada muito longa para disponibilizar o texto sagrado para o mundo todo. Mas é fato que você disse, a pessoa precisa querer esse contato diário. Se eu ler 3 capítulos da Bíblia por dia, que eu não vou gastar 15 minutos, de janeiro a dezembro eu leio a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Eu li isso certa vez, que você leva uma média de 4 a 5 minutos para ler um capítulo da Bíblia. Se você ler 3, você leu 15, é o intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo do futebol, e você termina a leitura da palavra de Deus. Não é isso? Exatamente. O problema é a questão de você permanecer nesse propósito, né? Eu quero ler a palavra e vou meditar. Porque o problema não é só, eu li a Bíblia toda. Eu quero saber se a pessoa está interessada que essa palavra que você leu se torne vida no teu dia a dia. Porque o nosso testemunho, ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Não adianta eu estar bem com Deus, estou firme na palavra, mas o meu testemunho ali fora não condiz. Então, nós precisamos pensar nisso também. Pensar nisso, porque é essa herança que estamos recebendo. Grande parte do que eu sou hoje, meu avô leu a Bíblia 100 vezes. E quando ele faleceu, ele tem 2 anos, essa última Bíblia que ele ficou com ela, já velhinha, aí eu tenho vários tios, um monte de primo, aí nós tivemos uma briga lá em casa para ver quem ia ficar com a Bíblia dele, porque a Bíblia é tipo o bastão, assim, a entrega do legado de tudo que ele foi. E eu dei tapa e soco lá, né, e eu fiquei com a Bíblia para mim, que é para mim esse símbolo. E eu acho que a nossa emoção com o texto sagrado, assim, acho que falta um pouco em nós hoje. Tem até um vídeo que eu queria que a gente visse agora, que mostra a chegada da Bíblia numa tribo, e como essas pessoas receberam a Bíblia, e como nós hoje, na sociedade livre, deveríamos também tratar a Bíblia Sagrada. Passa aí pra gente. Traffic advisory, Mike Alpha Delta from Sintani to Corfu. Now crossing the ridge, just above safe. Darana nyundi yibu da abna gigit memero dara memero kom simni de venena nyundi yibu nisin mati sampai wahyu gigit tangkar venena ora yosimna igin kom kiaman. The one pastor had said, it says in the Gospel of John that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And Jesus is that Word, and Jesus is coming, and we need to be there to meet Him.
just blew me out of the water. I thought, Lord, this is how we know that it's you doing something here. Because I knew they would be happy, but the emotion that came out was just so overwhelming to me. I thought, we have no idea. You know, we have had the Word of God for so long. We have taken it for granted. We have resources, we have translations, we have, you know, all these different things, and we don't cherish it. We don't realize what a precious gift we have and hold in our hands. And these guys were realizing that and saying, God, you've come to us through the Word. Meu Jesus, Marcos de Deus, cadê essa emoção entre nós, cara? Cadê essa piração aí? Eu acho que se fizermos descer assim com o Facebook no meio do povo, aí tem essa choradeira aí, se fizer. Infelizmente, Apocalipse está perdendo pro Facebook, o Instagram está ganhando de Marcos, não é? O Twitter é muito campeão em cima do Velho Testamento, não é verdade? É. Infelizmente. Isso acontece aqui no Brasil, no Amazonas, quando eu estava falando daqueles missionários. Aquela tribo, na noite anterior deles receberem o Novo Testamento, os índios foram fazer as suas caças e trouxeram até o centro da tribo, colocaram dentro de cestos as caças e ficaram dançando e cantando. Quando chegou o Novo Testamento, o cacique mandou remover toda aquela parte que para eles era fundamental, que era o mantimento, e mandou colocar dentro de cestos os Novos Testamentos. E aí ele disse, agora aqui no centro, o que nós temos de mais importante é a palavra de Deus, no centro dessa aldeia. Não é comida, é a Bíblia. Era a palavra. Então você vê, isso não é só uma questão cultural. Você vê que a palavra de Deus transforma a vida das pessoas em qualquer lugar do planeta. Agora, você precisa querer comer essa palavra, querer conviver com esse Deus, viver com Ele no dia a dia e dar esse testemunho de vida, de transformação. Marcos,